Olá, meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, e estamos nessa série de vídeos sobre a Quaresma da vida. Vamos então ao 26º dia de reflexão com o tema Crescendo em meio à tentação. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a errada. A tentação apenas apresenta uma única escolha. Embora a tentação seja a principal arma do inimigo para a destruição, Deus quer se utilizar para fortificar você. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Como é que a tentação funciona? É interessante você saber que o Satanás ele é absolutamente estratégico e ele usa os velhos truques desde a criação. As tentações seguem o mesmo padrão. Foi por isso que Paulo falou, somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. Na Bíblia nós aprendemos que a tentação ela segue um processo de pelo menos 4 fases que Satanás usou tanto em Adão e Eva quanto em Jesus. Na primeira fase, o diabo ele identifica um desejo dentro de você. Pode ser um anseio pecaminoso, como um desejo de vingança, de controlar os outros. A segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu de fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte, cuidado. Não deixe os maus pensamentos ou as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastarem do Deus vivo. A terceira fase é o engano. O diabo é incapaz de falar a verdade. Ele é chamado do pai da mentira. Tudo o que ele disser será falso ou nada além de uma meia-verdade. Satanás oferece a mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. O diabo disse, você não vai morrer, você será mais esperto do que Deus, você pode se dar bem com isso, ninguém vai saber, eu vou resolver os seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso, é apenas um pecadinho, mas um pecadinho é como uma gestação recente, acabará aparecendo. A quarta fase é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia com a qual você vinha brincando em sua mente. O que começou como uma ideia, nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar a sua atenção, acredita nas mentiras do diabo e vai cair nas armadilhas sobre a qual ele armou. Como superar a tentação? Compreendendo como a tentação funciona. Isso é muito proveitoso em si, mas existem passos específicos a serem tomados para você superar. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados tão somente por ter sido tentados. Isso é uma má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. A tentação só se torna pecado quando você cede. Martinho Lutero ele disse, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de que ele faça um ninho. Você não pode impedir o diabo, por exemplo, de sugerir pensamentos, mas pode escolher não mantê-los ou agir segundo eles. Reconheça o seu padrão de tentação e esteja preparado para eles. Existem determinadas situações que o deixam mais vulneráveis às tentações do que outras. Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase que imediatamente, enquanto que outras não vão te incomodar muito. São situações especiais para as suas fraquezas e você precisará identificá-las, porque o diabo certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que o faz cair e trabalha constantemente para colocá-lo nessas circunstâncias. Pedro adverte dizendo, estejam alertos, o diabo está pronto para atacar, o que mais lhe traria satisfação se pegar no cochilo. Pergunte a si mesmo, quando sou mais tentado? Em qual dia da semana? A que hora do dia? Pergunte, onde eu sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa? No vizinho? Na internet? Em um bar? No aeroporto? Em um hotel? Fora da cidade? As tentações nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, todas as vezes que nós enfrentamos uma tentação, você se torna mais semelhante a Jesus. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não é fatal. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele vai te ajudar, Ele vai te recompensar
Ele espera de você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provadas a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Uma pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão eu posso desenvolver derrotando a tentação mais frequente em mim? Pense nisso, vença a tentação, uma boa quaresma.